Bem-vindos! Vamos falar sobre edema. Para entendermos sobre edema, precisamos compreender o fluxo da água no nosso corpo. Lembramos que a água é de suma importância porque ela serve como transporte de substâncias dentro do organismo. Ela muda de porcentagem conforme a idade. Quanto mais jovem o indivíduo, maior a quantidade de água. E muda também conforme a massa corpórea do organismo. Quanto maior a massa corpórea no indivíduo adulto, maior a porcentagem de água. Toda a água do organismo, entra no organismo pela ingesta. Então, nós temos a ingesta de água, substâncias líquidas ou água contida nos alimentos. Toda essa água é transportada pelo sistema digestivo, o estômago, o intestino delgado, chegando ao intestino grosso. No intestino grosso, ela é absorvida, levada ao fígado e no fígado ela entra na corrente sanguínea. Então, é no fígado que nós temos a absorção dessa água para a corrente sanguínea. E essa água da corrente sanguínea vai servir como transporte de substâncias. E nós vamos entender essa função dessa água na corrente sanguínea. Nesse slide, nós temos a representação do fluxo fisiológico dessa água dentro do organismo, após entrar nos vasos sanguíneos. Então, ela vai ser absorvida no intestino grosso, ela vai ser transportada para o fígado e no fígado ela vai entrar dentro dos vasos sanguíneos. Aqui em vermelho, nós temos a representação dos vasos sanguíneos, do capilar sanguíneo. Logo abaixo, nós temos estruturas azuis que estão representando as células. Entre as células, nós temos um espaço branco, que é o espaço intersticial. É o espaço entre as células. Logo abaixo, uma estrutura amarela, que está representando os vasos linfáticos. Então, a água que foi absorvida, que entrou nos vasos sanguíneos, ela vai fazer essa troca de localização. E conforme ela mudar de lugar, ela vai mudar também de nome. Dos vasos sanguíneos, ela vai se chamar plasma. Essa água sai no interstício, lá no capilar sanguíneo, ela vai passar para o interstício, carregando nutrientes e oxigênio. No interstício, ela será absorvida pela célula. Dentro da célula, ela vai chamar hialoplasma. A célula vai absorver todo o seu nutriente, todo o seu oxigênio que precisa e vai devolver essa água para o interstício, contendo gás carbônico, contendo restos metabólicos, toxinas. Quando ela estiver no interstício, ela vai chamar líquido intersticial ou fluido intersticial. Essa água no interstício vai chamar líquido intersticial ou fluido intersticial. Após ela ser liberada pela célula contendo toxinas e restos metabólicos, ela será absorvida pelos vasos linfáticos. Dentro dos vasos linfáticos, ela será chamada de linfa. Então, conforme ela muda sua localização, ela muda de nome. Dentro dos vasos sanguíneos, plasma. No espaço entre as células, chamado espaço intersticial, ela vai ser chamada de líquido intersticial. Dentro das células, ela vai ser chamada de hialoplasma. E quando ela for absorvida nos vasos linfáticos, ela vai se chamar linfa. A função da água dentro do organismo é de transporte. Ela transporta substâncias que a célula precisa para sua sobrevida, oxigênios e nutrientes, e depois a célula libera essa água, transportando toxinas e restos metabólicos que vão ser eliminados dentro dos vasos linfáticos. Então, a água serve como um meio de transporte de substâncias. Aqui nós temos a distribuição da água corporal. Então, dentro do organismo, a água vai mudar de localização e também mudar de nome. Intracelular, dentro da célula, nós vamos chamá-la de hialoplasma. No interstício, espaço entre as células, nós vamos chamar de líquido intersticial. Intravascular, dentro dos vasos, nós vamos chamá-la de plasma. Então, essa água ela vai ser distribuída fisiologicamente numa concentração adequada. Quando nós temos uma mudança dessa concentração, é um estado patológico. Nós temos aqui representado a distribuição num paciente de aproximadamente 70 quilos. Então, em um paciente de aproximadamente 70 quilos, a maior porção, aproximadamente 26 litros, vai estar intracelular. Em segundo lugar, nós temos
A segunda maior porção no interstício, 11 litros aproximadamente vai ficar no interstício. E uma menor porção, 5 litros, intravascular. Essa é uma distribuição fisiológica da água dentro do organismo. Forças de Starling é composto por fatores que interferem no fluxo dessa água no interstício. Então, no interstício, nós vamos ter a chegada de arteríolas que se ramificam em capilares arteriais. Vamos ter vênulas que se ramificam em capilares venosos e a união desses capilares. A água ela vai sair do capilar arterial para o interstício, contendo oxigênio e nutrientes. A célula vai absorver essa água rica em nutrientes, absorve tudo o que precisa e devolve para o interstício essa água contendo restos metabólicos. Essa água contendo restos metabólicos é reabsorvida pelos capilares venosos. O excedente de água que permanece no interstício é absorvido pelos vasos linfáticos. Esse é o fluxo fisiológico no interstício. As forças que levam a esse fluxo é pressão hidrostática, que é a pressão que o sangue faz sobre a parede do vaso. Pressão oncótica, que se dá principalmente pela concentração de proteína dentro dos vasos. Permeabilidade capilar, osmolaridade intra e extravascular e fluxo linfático. No interstício, o sangue vai chegar pelas artérias, que vai se ramificar em capilares arteriais, que vão estar unidos a capilares venosos e a saída do sangue pelas veias. Então, chega pelas artérias, passa por capilares arteriais, capilares venosos e sai pelas veias. As artérias têm calibres maiores, então quando o sangue ele passa para os capilares que são de calibre menor, nós temos um aumento da pressão do sangue sobre a parede do vaso. Então nós temos um aumento da pressão hidrostática. Com o aumento dessa pressão, nós temos um aumento da permeabilidade vascular e a saída de água de dentro do capilar para o interstício. No capilar venoso, nós temos uma menor quantidade de água, porque essa água saiu no capilar arterial. Então, nós temos uma maior quantidade de solutos, de substâncias sólidas nos capilares venosos. Se dá principalmente pela concentração de proteína. Essa concentração de substâncias sólidas nós vamos chamar de pressão osmótica. Então, nós vamos ter maior concentração de solutos no capilares venosos e um aumento da pressão osmótica dentro do vaso. Então, a água lá vai sair pelo capilar arterial pelo aumento da pressão hidrostática e ela retorna ao capilar venoso pelo aumento da concentração de solutos, pelo aumento da pressão osmótica. O excesso de água que permanece no interstício é absorvida pelos vasos linfáticos. Essa é a representação do sistema circulatório. O sangue oxigenado é bombeado pelo coração e transportado pelas artérias. As artérias, ao chegarem no interstício, elas se ramificam em calibres menores, chamados de capilares arteriais, que são ligados intimamente, dando sequência, a capilares venosos, que retornam ao coração pelas veias com sangue já desoxigenado. Ainda no interstício, nós temos capilares linfáticos, que têm como função absorver o excedente de líquido intersticial. Líquido esse rico em toxinas e restos metabólicos. Esse líquido é absorvido pelos capilares linfáticos, transportados até os linfonodos, que servem